Nasceu no São Roque, mas cresceu na Mude. Serviu ao Exército Brasileiro, foi empresário, foi vereador e foi prefeito de Timbó. Hoje falaremos sobre Valdir Ladolf. Eu nasci aqui na localidade de São Roque. 1 ano e meio fomos para a Muda, onde daí na atividade agrícola, onde foi assim muito bacana os exemplos que foram desenvolvidos. Eu sempre falo, o primeiro aprendizado foi em casa, né? Nós iniciamos muito cedo na agricultura, com tarefas de casa, com tarefas da propriedade, onde a gente aprendeu, por exemplo, a preparar um imóvel, cultivar, plantar, preparar, tratar os animais. Isso nos se obrigava a você se organizar, a se tornar um líder sozinho. Você tomava decisões já lá, né? Aos poucos, né? Chega um momento que meus pais vieram morar em Timbó, onde foi criado um pequeno comércio, com 18 até eu prestar serviço militar. Eu atuava na agricultura e uma parte aqui no comércio. Parte da juventude, então a gente formava times. Nós vinha jogar futebol aqui em Timbó contra um time daqui, nós fazíamos o time na Muda e brincar de comércio quando nós era criança, né? Então isso hoje não existe mais esse tipo de coisa, né? Então isso fez com que a gente tivesse uma visão, um encaminhamento diferente. Uma das outras preocupações que meus pais sempre pregavam é que nós tínhamos que estudar para estar mais preparados, para ter capacidade de discussão e tudo mais. E também foi nossa preocupação, tanto que os nossos filhos hoje, todos são formados. Quando voltei do Exército, foi procurar primeiro emprego na construtora Herbeck. Construtora Herbeck, na época era a empreiteira Herbeck, onde foi um aprendizado de conhecer toda essa área. E dentro dessa atividade eu busquei uma atividade complementar que foi a de corretor de imóveis. A gente se conheceu em 1976, numa festa de aniversário. Logo depois disso veio o casamento, em 1980. E que daí, tanto ela como eu, nós acabamos trancando as matrículas. Em 81 veio o primeiro filho, 83 o segundo e 86 o terceiro. Claro que nem sempre foram só sorrisos, teve momentos de muitas lágrimas, mas estamos firmes e fortes com a ajuda da fé, que nunca nos abandonou. Nós somos uma família cristã. Então foi assim uma caminhada em momentos muito difíceis, né? Por exemplo, a partir da hora que acabou se envolvendo na política, houve desgaste grande na empresa. A política ela cobra muito da família. Então acho que a mãe ela sentiu bastante isso. Mas eu tento levar pelo aprendizado que a gente teve do que ele nos mostrou do lado dele, né? Então dos ensinamentos de como lidar com pessoa, de como ser como pessoa, de como se portar. A força que eles nos deram, eles eram muito pequenos quando começamos essa jornada política, com 3, 6 e 9 anos. Então eles foram os mais atingidos, posso dizer assim, as que mais sofreram as consequências da ausência da figura na família do pai. O que marcou muito na questão política de você poder fazer alguma coisa para as pessoas que mais precisam, né? De gerar satisfação, né? Então, essas ações que eu sempre falo que, por causa disso, talvez eu faria tudo de novo. As grandes características, o grande ensinamento que ele deixou para mim, sempre foi ser uma pessoa correta, norteada pelo bem e humana. E hoje, cada vez estou convencido de que as pessoas, você tem que estimular as pessoas para serem o melhor naquilo que fazem, independente da função ou da atividade que ela tenha. Ele tem uma sensibilidade muito grande com as pessoas, tem uma preocupação com todo mundo que acaba se tornando
todo o restante. O lado positivo dessa dificuldade toda foi a união da minha família. Eu acho que a mesma história que ele deixa para a comunidade de Timbó, ele deixa para os filhos. Porque tudo o que ele quis, ou que ele sempre ensinou em casa, é o que ele praticou como prefeito. Uma campanha muito difícil com concorrentes de alto nível. Ali, ele deixa a cadeira de vereador e segue em busca da prefeitura municipal. Meu pai era um sócio fundador do Botafogo, na Muda, né? Aí despertou a atividade esportiva. Eu participava de tudo quanto é coisa. Jogava futebol no Água Verde, no União, no Timboense, até no Gávea. E isso fez com que tivesse um envolvimento bastante grande com a sociedade. Aí as pessoas vinham falar, pô, tu tem que participar. E daí, onde me convenci que não adiantava só ficar falando, né? Eu teria que participar, agir para acontecer, né? Então, isso foi assim que me levou à política, e a primeira campanha foi para vereador. Então, dentro da família, a dona Elvira era totalmente contrária à participação da política. Nós ficamos um tempo até sem quase que se conversar, mas depois, de repente, você se engajou e aí justamente fluiu, que daí eu senti a vontade de visitar, de cobrar, ir atrás das pessoas, mostrar outro lado, como nós entendíamos que devia ser a política, né? E acabamos sendo felizes de se eleger na época que dentro do partido tinha um pelotão muito forte de candidatos, né? E como era bom estar na sessão de vereadores, porque você ajudava a delinear as ações da prefeitura, né? Em favor das pessoas que aqui moram em Timbó, né? Isso era o que nos alegrava, né? E daí tinha essa visão de oposição sistemática e ser tolerante, ouvir, melhorar o projeto, adequar o projeto. Aí se formou um ambiente assim muito forte de saber exatamente o que estava se votando. Por exemplo, se tinha dúvida, ia atrás, ia procurar, buscar assessoria. Cheguei para Florianópolis para discutir as situações de como fazer, né? A Câmara é formada por 6 MDB, se eu não me engano, e nós éramos 5 de apoio ao governo. E o Valdir, coincidentemente, sentava do meu lado. E o Valdir nunca foi assim uma pessoa de votar muito partidariamente, né? Ele votava assim pelos projetos, pelas intenções, boas intenções, sem olhar questões políticas. Então era muito ativo na Câmara, era bastante ativo, participava de tudo, não enfrentava tudo, né? Então isso fez com que a gente tinha esse envolvimento, né? E isso fez com que depois, quando eu assumi a presidente da Câmara, tinha um trabalho bem coerente, equilibrado, né? Criamos essa cultura em tudo quanto é festa. E eu fui tomar cerveja com o seu Domingo e me advertindo de novo que eu estava tomando cerveja com o prefeito de oposição, né? Então, coisa assim que na minha cabeça não entrava isso, não era legal ser assim, né? Eu percebi praticamente que eu poderia fazer mais coisas sendo executivo do que legislativo. Se você tem um executivo aberto à discussão, você consegue participar bastante, né? A diferença foi a juventude e as pessoas que me conheciam sabiam que era determinado que eu ia fazer alguma coisa diferente, né? Então acabamos sendo felizes e também fizemos uma campanha totalmente diferente, onde nós acho que fizemos mais de 100 reuniões domiciliares. E uma das coisas que nós priorizamos desde o início da campanha foi o tripé da educação, saúde e geração de emprego. Ato seguinte, o Valdir assume como prefeito, tornou-lhe de vice. Prefeitura com dificuldades financeiras enormes, né? E o Valdir, de imediato, teve que, para tentar normalizar a prefeitura, teve que pegar empréstimos bancários, né? E o próprio Valdir assinou como avalista na pessoa física também, né? Ele foi o próprio aval da prefeitura. E aí as coisas começaram a se moldar e a prefeitura começou a ter um norte de um caminho. E o
Os anos se seguiram e o Valdir indo para o final do primeiro mandato. E na época o meu nome sempre era lembrado para uma ascensão à prefeitura, a prefeito. E o Valdir se mostrou com interesse em fazer a reeleição. E num dia que havia uma festa de rei e de rainha no Salão Botafogo, na Muda Baixa, e estava o Valdir lá também, então ainda prefeito. E amigos em comuns das comunidades, né? Nós íamos sempre, éramos bem recebidos. E converso com o Valdir e tal, eu digo, Valdir, precisava conversar contigo, trocar uma ideia. Ele disse, olha, eu estou subindo na festa lá do Rei da Rainha, na Muda Alta. Digo, estou seguindo também lá para cima daqui a pouco. E lá em cima, comendo pão com ovo e sardinha, nós dois, naquela mesa que estava servida. Puxei o assunto, digo, Valdir, chegou um momento que nós temos que dar uma refletida, né? Como é que nós vamos fazer essa próxima eleição? Você provavelmente deve ir também, e eu também devo ir. Uma conversa de olho no olho, com sempre a prefeitura sendo acima de tudo. Nós, questões partidárias ou até pessoais, né? Acabamos então fazendo um entendimento de que somaríamos para Timbó. E a partir naquele instante, naquele momento, nós nos damos as mãos e firmamos um compromisso entre eu e ele. Independente ainda de consulta de partido, né? Era uma eleição na época de 90 dias, eleições diárias. Saímos de casa às 6h30 da manhã. E tem sempre um fato interessante, né? Eu sempre fui de usar calça jeans azul, camisa branca ou camisa azul. E com o meu carro pegar o Valdir na casa dele para nós largarmos para a corrida diária de loja em loja, de casas, indústrias, comércio, lideranças. E nós sempre, sem combinar, lá vinha o Valdir com a camisa branca, eu com a camisa branca, ele com a calça azul e eu com a calça azul. Como que combinado, né? Aí no outro dia, lá vinha eles de novo com a camisa azul, eu com a camisa azul e calça jeans azul. Então aquilo tudo começou a se fluindo, né? O Valdir e eu assumimos em janeiro, 1º de janeiro de 2001. Lembro que assumimos no antigo Cine Municipal e de lá viemos caminhando até na prefeitura. E, enfim, adentramos uma composição nova de governo. Foi também iniciado um trabalho de planejamento do município, muito grande. Nós tínhamos uma equipe de secretários que era fantástica. Então, quando nós tínhamos alguma dúvida de como formatar atos, para onde ir, como fazer, nós convocávamos sempre uma reunião do colegiado, que era uma reunião nossa, o Valdir, eu e os secretários, e expor as situações e expor até às vezes assim, decisões que iriam ser tomadas e cada secretário podia ser ouvido, ou deveria ser ouvido, né? Porque eles seriam partes importantes nesse processo. Tanto é que as decisões de governo eram todas tomadas pelo colegiado. Nós tínhamos, toda segunda-feira tinha reunião das 8 às 9, de todos os secretários, do procurador, para decidir as políticas. E, ao mesmo tempo, você dá as informações a cada um de como estava a administração, né? Do ponto de vista financeiro, principalmente no começo, né? Então, a parceria sempre foi muito grande, né? O Valdir é um homem arrojado, impetuoso, visionário, e muitos ainda dizem que houve uma fase anterior nossa e posterior nossa, né? Quando nós assumimos, Timbó deu uma evoluída enorme. E outra marca assim, que eu vejo que talvez Timbó nunca vai viver mais um governo participativo, né? Aberto. Por exemplo, nós criamos conselhos em quase todas as áreas
E o conselho que mais chamou a atenção foi o Conselho Deliberativo do SAMAI, onde não era apenas um conselho consultivo para nós ouvir as ideias dos conselheiros, para ver que políticas vamos adotar. No SAMAI, esse conselho ele tomava decisões de como agir, até para quebrar essa resistência dessa autarquia, né? Então, nesse segmento organizado da sociedade, os grupos de serviço, entidades, associações participavam desses conselhos para você ter uma visão do que a sociedade pensava, né? E é interessante como há divergências de opiniões, né? Então, para você pesar isso e tentar convencer que esse é o caminho melhor para a tua cidade, né? Muito respeito. Sempre a gente se consultava sobre as ações que se pensava em fazer, a opinião de um, a opinião de outro. E então, junto com o Valdir, fizemos esse governo harmonioso. Não houve nunca um dia que não tivesse harmonia. Sempre conversamos muito. Timbó na frente, Timbó em tudo, e foi assim que nós fizemos, e Timbó, não tenho dúvidas, cresceu muito. Timbó crescia e os desafios do saneamento básico eram muito grandes. Naquele momento tínhamos um lixão a céu aberto e uma grande defasagem nas redes de água do nosso município. Naquele momento surge a ideia da criação do SAMAI Timbó. Tentamos criar a autarquia SAMAI para cuidar da água, esgoto e do lixo, né? Quando venceu o convênio, nós entendemos, fizemos vários levantamentos, fomos buscar informações no SAMAI de Blumenau, de Jaraguá, que era o mais avançado, ainda hoje nessa questão do saneamento, né? Onde te percebeu claramente que isso é um bom negócio para o município, principalmente de você produzir qualidade. Decidimos, de colegiado, Valdir, eu e a equipe, decidimos brigar que a Casan virasse SAMAI, que ela virasse nossa. Foi muito difícil essa aprovação, tivemos dificuldades enormes, não conseguimos aprovar na Câmara, tivemos que utilizar uma lei antiga do município tinha para poder criar essa autarquia. E aí decidimos então de que nós iríamos brigar pela justiça, o retorno, né? E iniciamos o processo, né, judicial para reaver essa concessão para nós. Era importante dizer que a Casan não cumpriu a sua parte. Não tinha plantado nenhum método de tratamento de esgoto. E o sistema de água era feito de uma forma arbitrária, não respeitava a colocação na posição correta dentro da calçada, colocava a revelia. Então isso criou algumas discussões nossas com eles, que também ajudou a nós tentar retomar, né? E a partir dali também nós comunicávamos sempre à justiça de que estávamos prontos para receber. E nós, na época, tivemos o cuidado de criar essa autarquia, colocando como exigência que a gerência tinha que ser ocupada por profissionais da área. E casualmente, isso foi numa sexta-feira de manhã, que eu estava no cargo de prefeito. O Valdir estava de férias, de licença, algo assim parecido. E chamei, então, de imediato, após a oficialização do mandado do juiz, nos autorizando a assumir. E chamei, então, na época, eu já estava programado o Nazareno, José Nazareno da Silva, que já era nosso servidor de carreira na prefeitura, já pronto para assumir. E o nosso advogado, procurador, doutor Luiz Carles. Inteirei eles do assunto e às 1h30 da tarde fomos assumir a Casan. Outra dificuldade foi o município retomar o tratamento e a distribuição da água. E aí, à tarde, então, ainda fomos lá na ETA, lá em cima. Fomos lá, então, conversar lá eram pessoas também conhecidas, né? Se eles iriam acatar, se eles iam trabalhar, se eles iam produzir. E eles, então, disseram que aceitavam a decisão, já estavam sabendo que isso poderia acontecer, né? E aí fomos verificar depois as condições da estação, né? Bem um pouco precária, né? Bem precárias. Lógico, aí não tinha nada, né? Por exemplo,
O cloro era acionado por torneira, sem ter laboratório, sem ter acompanhamento. Isso hoje avançou muito, né? Os tanques, né, as divisórias que existem lá dentro, né, as navais, os laminados navais que são utilizados já estavam um pouquinho decompostos, né? E para nossa surpresa, no primeiro mês de atividade, mais de 100 mil de superávit. Timbó hoje tem o SAMAI como uma empresa que presta bons serviços, ampliou muito o seu ramal de serviço. Ainda lá em 2001, se não me falha a memória, o Centro de Promotorias da Coletividade no Estado começou a botar pressões nas comarcas com os promotores para que as prefeituras, os prefeitos, tivessem um prazo para iniciar os seus aterros sanitários. Nós tínhamos lixão. Timbó fez um projeto de um aterro sanitário, mas antes tinha que ser feito pesquisas de solo. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Se não tivesse lençol freático em até 30 metros, ali poderia ser um indicativo bom para o aterro sanitário. E aí, então se fixou que a área seria Araponguinhas. É lá onde está hoje o aterro sanitário. A Timbó conseguiu aprovar um projeto no Ministério. Daí a gente percebeu que esse problema não era só Timbó, era da região toda. E aí você imagina como Benedito, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, Rodeio, Ascura, ia implantar um aterro sanitário, como ia manter isso? Quase que impossível, né? E o que nós pensamos na época, tinha um fundo muito forte de razão, que nós tínhamos que proteger as nossas águas aqui do SAMAI, que abastece Timbó. Então, quais são os municípios-chave que nós precisaríamos acolher para tirar o lixo, para que não jogassem lixo no rio? Aí trabalhamos a ideia do consórcio, onde fomos visitar o consórcio Quiriri de São Bento. Eles já tinham basicamente o consórcio da água, da nascente, de onde vinha a captação de água de consumo, bem interessante, e tinha também o lixo. Então nós se espelhamos nisso e fomos visitar várias regiões. Benedito acolhido para montar o consórcio. Rodeio junto para montar o consórcio. Aí na sequência veio o Rio dos Cedros, Pomerode também, né? E assim, Indaial, assim foi indo. Justamente conseguimos então esse avanço para criar esse consórcio. E daí chamou bem a atenção da redução de custo que nós íamos produzir, né? E aí nós começamos a delinear e projetar a questão do lixo descartável, né? Como faríamos isso? Então, fico muito feliz que onde nós, os cinco prefeitos que tiveram a coragem de fazer essa mudança, que foi difícil, né? De escolher o local, que as pessoas não tinham compreensão que isso era diferente, que isso era uma empresa e não um lixão apenas, né? Foram feitas muitas incursões nos colégios, nas crianças, né? Explicando para as crianças que, olha, a partir de agora, vamos dizer, Timbó vai iniciar um processo de recolha de descartável, separar do lixo, que é lixo, do orgânico, né? Papelão, vidro, lata, separem tudo num saco, instruam os pais em casa, né? Pai, mãe, agora temos que fazer assim, né? Nas indústrias, nós visitamos as indústrias, o nosso pessoal todo, para começar a criar essa modalidade, essa ideia de vamos reciclar, né? Imagine você morar no bairro Araponguinhas e para ir trabalhar na área industrial, ter que atravessar o Rio de Canoa. Ou simplesmente você morar aqui no bairro das Nações e para vir ao centro, ter que atravessar a ponte Frederico Donner. Bom, naquele momento, diante desses desafios, Timbó começa a encurtar suas distâncias. Nessa construção da ponte aqui da Rua Japão, acho que devemos dar, não sei, 8 ações contra nós para
com o objetivo de impedir que ela acontecesse, para criar uma marca, uma mancha. Não estavam preocupados com a questão da importância da mobilidade, e daí teve vários atores assim importantes, onde eu vi também a importância da vigilância do Ministério Público e a postura coerente do Poder Judiciário, né? Eles percebiam a sacanagem que estava atrás disso, né? Então era um dinheiro a fundo perdido, na época de 450 mil, era mais que metade da ponte, e se nós não desse andamento, ia perder isso, né? Guerreiro Blaze aqui na Rua Japão, interligando o centro ao bairro das Nações. Feito com recursos do Estado e com recursos próprios da Prefeitura. E do governo federal também. É uma ponte grande, que hoje serve muito, muito importante. E outra ponte muito importante é a questão da ponte do trabalhador Kurt Bennick, entre a Kurt Bennick, na área industrial, Metiza, que interliga a Araponguinhas. É de fundamental importância, que eu lembro que quantos e quantos trabalhadores iam trabalhar nos turnos das indústrias, Miller, Bennick, Metiza, que moravam na Araponguinhas, que usavam de canoa, subir do barranco para poder chegar nas indústrias. E fora o transporte pesado todo para você deslocar, né? E aí, então, corremos atrás de verbas. E lá foi projetado esse início do anel viário, com uma ponte para 4 pistas, né? Nós imaginamos lá e depois de tudo acertado, de repente tivemos uma dificuldade séria de conseguir passar com 2 donos lá, né? Então, temos que ser bastante duros para conseguir manter essa localização lá, né? Detalhe, nunca pegamos um centavo emprestado em banco para fazer qualquer obra. Sempre por recursos estaduais ou federais e o caixa bem administrado da prefeitura. Que você sabendo administrar, sobra. Então o Timbó alavancou muito naquela época, né? E os próprios prefeitos passados também fizeram a sua parte. E Timbó hoje está aí colhendo frutos de cidades com um IDH muito alto, né? Sendo premiada aí nacionalmente. Isso tudo são de governos passados, né? Não é um governo só que faz isso, né? São vários governos que construíram isso, né? Então eu me sinto uma pessoa feliz por ter, de uma certa forma, podendo ter ajudado essa cidade a estar num patamar que ela está. A geração de hoje, que até acompanha ou vai ver esses vídeos, ela precisa saber que ela está numa cidade abençoada. E para ela continuar abençoada, que os jovens dessa nova geração pensem sempre no vizinho, sempre nos seus amigos, que enquanto os seus amigos, os seus vizinhos vão bem, em qualquer situação, você também vai muito bem. Até porque se você se expôs, se você pediu o voto para ser eleito, você tem que dar a resposta ao eleitor pelo voto de confiança que ele te deu. E nós fazíamos valer isso, né? Não tinha hora, não tinha dia, não tinha tempo, não tinha clima, nada. Fazíamos por amor à cidade. Timbó nos custa muito caro. Tem uma frase que ele fala que marca muito a família: vocês têm que ter mais amor no coração. Então, tudo que ele faz com amor. Correr atrás das coisas, ser uma pessoa determinada, né? Então, acho que essa força, eu acho que é o principal legado que ele deixa. Acho que o mais importante é justamente se mostrar sempre muito verdadeiro e convicto do que está fazendo, pensando no bem-estar dos outros. Então, ele sempre deixou uma lição bem importante. Eu acho que o que ele briga pela família e por manter a família unida. Essa é a memória mais bonita que eu acho que eu vou guardar no meu coração. O que me marcou muito, que me deixa orgulhoso, é a hombridade. De mostrar para a gente que você pode ser correto, honesto e fazer o bem para a maioria. Um prefeito empreendedor,
um homem que com visão e constância fez os rumos de Timbó para o século XXI.